No mês passado, junho de 2026, para ser mais precisa, eu estava assim sentada como estou hoje aqui à minha secretária, a fazer algo que eu gosto muito e que me faz sentido, que é a cada 6 meses olhar para trás, fazer uma avaliação de tudo aquilo que se foi passando na minha vida. E eu acabo até por ter tenho o meu Notion todo otimizado para fazer aí a gestão da minha vida profissional e também pessoal. Então, assim, estão lá várias coisas alocadas, projetos, a gestão de alunas, também a gestão do meu tempo pessoal. E para vos dizer o quê? Eu não faço isto porque quero controlar ao minuto a minha vida. Eu faço muitas, eu faço essencialmente porque muitas vezes aquilo que nós fazemos em micropassos diariamente nos passam um bocadinho despercebidos. Ou seja, nós parece que ficamos com aquela sensação de que afinal não estamos a avançar com nada, parece que estamos estagnadas. E naquele dia, quando eu comecei a fazer a introspeção dos últimos 6 meses, houve um número que me chamou realmente a atenção, que foi o número de horas que eu dediquei ao estudo. Então, só para teres uma noção, nos últimos meses eu tenho conseguido ter um bloco de estudo de 30 minutos por dia e consigo mantê-lo ali 5, 6 vezes por semana. Então, à primeira vista até pode parecer pouco, não é? Um bloco de tempo de 30 minutos. Só que quando eu fiz as contas, eu percebi que aqueles blocos de 30 minutos diários tinham dado um total de 65 horas de estudo. E a minha reação foi exatamente a mesma que neste vídeo, de verdade, eu só consegui sorrir, não ficar estupefacta, não, e não teve propriamente a ver com o número, mais de 65 horas de estudo. Teve muito mais a ver com aquela memória, aquela recordação que me veio de antigamente, que eu era uma pessoa que não gostava de estudar. Eu não gostava de estudar. E parece que cai aquela ficha que a pessoa pensa: "Ok, então como é que uma pessoa que dizia que não gostava de estudar, chega ao ponto de estudar quase todos os dias?" E, para dizer o quê? Talvez não seja, talvez o motivo não seja por nós gostarmos ou deixarmos de gostar de uma dada tarefa. Pode não ter a ver tanto com o gostar, ah, mas talvez aquilo que muda seja a relação que o nosso cérebro constrói com essa tarefa. Eu inclusive já tinha falado um pouquinho sobre esta temática aí no vídeo de há 3 semanas atrás, então quem tiver curiosidade pode espreitar também no canal. Isto para dizer o quê? Nós muitas vezes acreditamos, aliás, nós crescemos a acreditar que existem pessoas que nasceram para fazer coisas difíceis. Nós chamamos muitas vezes o talento, aquela pessoa tem talento para uma dada tarefa, para uma dada área, não é? Tanto que há um livro muito interessante, se alguma de vocês quiser a referência do vídeo, pode me enviar mensagem nos comentários. O livro chama-se Garra e fala muito sobre esta diferença de talento versus esforço. Mas já estou aqui a divagar um bocadinho com os meus estudos, com as minhas leituras. Mas para vos dizer o quê? Nós acreditamos muito nisto, não é? Que as pessoas naturalmente gostam de estudar, que naturalmente têm uma tendência a gostar de treinar, que para elas já lhes é normal, portanto, acordar todos os dias de manhã com muita energia, que nunca procrastinam, e depois sentimos que existe o outro lado, existe as outras pessoas, não é? Quase como que o comum mortal, digamos assim. Só que aquilo que eu tenho aprendido, tanto nos meus estudos na psicologia como também nas neurociências, eu tenho sempre muita curiosidade. Cá está, tornei-me uma eterna estudante. É que esta ideia está longe, está muito, muito longe da realidade. O nosso cérebro, ele está constantemente a aprender. Pronto. E aprende
sobretudo através das experiências que ele próprio vai tendo, não é? Com o nosso dia a dia, com a nossa história de vida. Isso significa o quê? Que duas pessoas, elas podem ter exatamente a mesma tarefa e viver experiências completamente diferentes a partir da mesma. Imagina duas pessoas, não é? Que estão sentadas à mesma secretária, não é? Vamos dizer que estão numa biblioteca, portanto estão sentadas numa secretária idêntica, as duas têm como objetivo estudar 1 hora naquele dia, então objetivamente elas estão a fazer exatamente a mesma coisa, correto? Só que uma delas, a primeira delas, pensa o quê? Epá, eu hoje finalmente vou aprender um pouco mais sobre esta temática, estou muito entusiasmada. Portanto, é uma pessoa que sente curiosidade, interesse, está entusiasmada com o estudo. E a segunda pode pensar o quê? Epá, eu nunca consigo decorar nada, isto, estudar é muito complicado para mim. Né? Então, a tarefa é igual, elas podem estar a estudar exatamente a mesma coisa. Né? Só que a experiência emocional pode ser muito diferente e que neste caso no exemplo é muito diferente. Então, ter esta consciência muda as coisas, porque muda principalmente este nosso entendimento. Eu sou muito a favor de nós precisamos de entender o porquê das coisas, precisamos ter consciência para trazer a mudança. Porque isto diz-nos que o cérebro não vai reagir apenas à tarefa em si, não é puramente racional, lógico, não é? Ele reage sobretudo àquilo que aprendeu a sentir sempre que essa tarefa surgia. Então, se durante anos, para mim, por exemplo, o estudo esteve sempre associado a pressão, comparação, medo de falhar ou até como uma obrigação, é muito natural que o cérebro comece a resistir, não é? É suposto resistir nesse ambiente. Então, nem sempre há uma questão de nós não termos capacidades, de sermos menos inteligentes que os outros, de sermos preguiçosas, mas simplesmente porque o nosso cérebro aprendeu que aquele caminho vem naturalmente acompanhado de desconforto. Ele não gosta. E esta foi, sem dúvida, este tipo de postura, esta mentalidade, esta forma de pensar, fez-me mudar muito a forma como eu olho, não só para as ações do dia a dia, para os micro-hábitos, também para a própria vida. Sabem? Então, não é. Já não tenho aquele discurso interno muitas vezes de epá, como é que eu me consigo obrigar a fazer isto? Sabem? Mas há muito mais este entendimento de ok, que relação é que o meu cérebro construiu com esta tarefa? Porque é a partir daí que a mudança começa. Então, naturalmente, surge a pergunta: né? Como é que então eu consigo ensinar o meu cérebro a deixar de resistir tanto às coisas difíceis? Não é? Há a consciência, agora como é que eu consigo pôr em prática? E por isso é que eu quero deixar aqui 3 ideias muito simples para vocês começarem a interiorizar e também a colocarem em prática se assim o entenderem, se assim quiserem esta transformação. O primeiro ponto que eu quero aqui trazer é para vocês terem atenção em mudar esta relação, não apenas o comportamental. Por exemplo, para mim, durante muitos anos, estudar era uma obrigação. Não é? Estudar porque havia um teste, porque eu queria uma X nota, porque havia pessoas que esperavam isso de mim. Eu, mais tarde, quando eu terminei o meu mestrado em psicologia, eu fiquei tão cansada que eu passei muito tempo depois de terminar o mestrado sem pegar num livro técnico. De verdade, o estudo tinha deixado de significar para mim curiosidade, entusiasmo, passou a significar muito de exigência, e porque eu tenho de entregar a tese, porque eu tenho de tirar X nota, porque eu tenho de, sabes? E, só que hoje eu penso de uma forma completamente diferente. Aliás, penso, sinto e ajo de uma forma muito diferente. Precisamente porque o estudo passou a ter um significado diferente na minha vida. Então, eu hoje estudo porque eu quero acompanhar melhor as mulheres que chegam até mim e que se tornam minhas alunas.
E eu quero ter a capacidade de conseguir explicar-lhes conceitos complexos de uma forma simples, para que elas consigam colocar em prática mais facilmente no dia a dia e terem um estilo de vida que ambicionam. Porque quero continuar a crescer enquanto mentora, ser a melhor profissional possível para as minhas alunas. Então o estudo não acaba em mim. O estudo começa em mim e expande para outras pessoas. Então o propósito do estudo mudou muito para mim. Teve um significado diferente. E quando este significado, este propósito, o nome que lhe queiram chamar, quando muda, a nossa resistência perante essas tarefas também começa a mudar. Segunda ideia é tornar o primeiro ou os primeiros passos mais fáceis, mais simples, até porque eu nem sei se é um defeito ou se é uma qualidade, mas nós, enquanto seres humanos, temos uma ambição muito grande e que, por vezes, nos pode prejudicar. Nós temos muita tendência a criar objetivos e metas muito grandes. Eu agora quero estudar 2 horas por dia, ou eu quero praticar yoga todos os dias 1 hora. Agora é que vai ser, agora a gente põe a fé toda naquilo. Sabem? Começamos a criar logo muita pressão de início, que é, eu estou no 8, quero passar para o 80. Eu estou no nada e eu quero tudo. Só que o que é que acontece? O cérebro olha para isto tudo, e vê como uma ameaça. É super natural. Entendam que não é falta de capacidade vossa quando vocês tentam transformar uma série de coisas ou implementar hábitos demasiado grandes e vocês simplesmente bloqueiam. É a coisa mais natural. O cérebro vai olhar para isso como uma ameaça. No meu caso, eu hoje, por exemplo, continuo a estudar, mas adaptei o hábito, porque já houve fases no início do negócio, por exemplo, em que eu conseguia estudar 2 horas por dia. Hoje em dia, com a carga de trabalho que eu tenho, felizmente, e com as alunas que tenho para acompanhar, não me é possível estudar todos os dias 2 horas, mas eu consigo 30 minutos. E está tudo certo. Porque esses 30 minutos continuam a abrir caminho. Então, quando eu olhei para aquelas mais de 65 horas acumuladas, eu percebi que aquilo que parecia pouco todos os dias e que muitas vezes até me julgava, não é? Fez-me concluir que eu construí muito no longo prazo, ao longo do tempo, nestes últimos 6 meses. Então, sabem, às vezes temos aquela tendência, cá está, a ter objetivos muito grandes e percebemos que não temos tempo e que muitas vezes não é esta relação, não é falta de tempo, é nós subestimarmos os pequeninos passos, as microações diárias. E a terceira ideia, o terceiro conselho que te quero trazer aqui é que tu repitas antes de tirar as conclusões precipitadas. Não é? Porquê? O que é que eu vejo muito? Há pessoas que fazem uma caminhada ou fazem caminhadas uma vez por semana. Experimentam uma prática de yoga, leem um bocadinho à noite, ali num dia, e no dia a seguir estão a dizer o quê? Isto não é para mim. Isto não é para mim. Só que eu quero que tu e todas vocês que vão ver este vídeo olhem para o vosso cérebro e para a vossa própria vida como se ela fosse uma floresta, não é? Em que vocês estão habituadas a fazer um trilho naquela floresta. Tá? E há um dia que vocês decidem trilhar um novo caminho pela primeira vez. Okay? Então, obviamente que vai ser desafiante, vocês não sabem para o que é que vão. E se for um caminho que vocês seja de facto a primeira vez, vai haver muita vegetação, muitos ramos, muitas pedras. Vocês vão ter que ter muito mais atenção onde é que vão colocar os pés, não sabem que subidas vão haver, onde é que vão sentir mais dificuldade. Então é só quando vocês voltam a passar por esse caminho 1, 10, 15, 30, 50 vezes, é que ele começa aos poucos a se tornar mais fácil. É ou não é? O nosso cérebro funciona de uma forma muito semelhante. Ele vai preferir aquilo que já conhece, apesar de nem sempre ser o melhor para nós. Já falamos sobre isso aqui. Não é? Ele vai preferir sempre o primeiro caminho da floresta, o que vocês fazem todos os dias. Não é? Por isso, antes de vocês tirarem conclusões de que nunca vão conseguir manter um hábito, isto é outro conselho que eu tenho para dar. Não usar nem a palavra nunca nem sempre, que por norma estão ligadas a crenças, a verdades absolutas que nós criamos na nossa mente. Então,
antes de tirares essas conclusões precipitadas, questiona-te simplesmente se já deste tempo suficiente a ti próprio, ao teu cérebro, se já deste espaço a esse hábito, a essa ação, para deixar de parecer estranho, para deixar de parecer desconhecido e começares-te a habituar a ele. Aquilo que eu gostava que levasses deste vídeo é que talvez nunca venhas a adorar fazer todas as coisas difíceis que tens na tua vida para fazer. Bem, isto está tudo bem. O objetivo não é nós vivermos no astral assim super entusiasmadas todos os dias, não é? Eu acredito muito que a vida é como uma onda, não é? Que depois de uma fase boa vem uma menos boa, mas que a menos boa nos ajuda a alavancar para ainda vivermos melhor a fase boa e depois é sempre uma onda. Não dá para nós vivermos em linha reta e estar sempre tudo bem, estarmos sempre com a mesma energia, sempre felizes, sempre entusiasmadas, sempre com energia. Não é possível. Irmos sim tentando construir uma relação diferente com aquilo que sabemos que nos faz bem. Porque o nosso cérebro ele vai estar sempre a aprender. E isso significa que a relação que tu tens hoje com o esforço, né, dos primeiros passos, não precisa de ser a mesma daqui a um ano, por exemplo. Né? As coisas vão ficando mais fáceis, mais leves, de serem feitas dia após dia. Tá bem? Então, leva sobretudo esta visão e de que nós gostarmos de fazer coisas difíceis não é um dom, não é talento, é exatamente como uma relação. Nós vamos construindo ao longo do caminho. E agora eu gostava de saber se existe alguma coisa difícil na tua vida, na vossa vida, que vocês sabem que vos faria bem ter um bocadinho todos os dias ou fazer com mais consistência, mas que vocês continuam a adiar. Partilhem aqui nos comentários. Eu gosto sempre muito de vos ler e de conversarmos até para eu perceber que os temas que vocês gostavam também de ver por aqui. E se vos interessam temáticas como a ansiedade, a gestão emocional, o autocuidado e o desenvolvimento pessoal, subscrevam o canal. Até porque também me ajuda a divulgar um pouco mais estes vídeos e porque assim vocês vão recebendo notificação todas as semanas dos vídeos que eu coloco aqui semanalmente para vos ajudar a viver com um bocadinho mais de calma, clareza e consistência. Então, vejo-vos no próximo vídeo.